Fala pessoal, nesta aula trago a vocês a primeira parte de isomeria óptica. Faremos uma investigação acerca das imagens no espelho, mostrarei a vocês o que é um plano de simetria e, enfim, entenderemos os recursos necessários para identificar se uma dada molécula pode ou não formar um isômero óptico. Pessoal, quando colocamos um objeto diante do espelho, tal objeto projeta uma imagem, que nós chamamos de imagem especular. Tal imagem pode ser idêntica ao objeto ou não. Como assim? Se o objeto tiver um plano de simetria, a imagem que irá ser projetada dentro do espelho é idêntica ao objeto fora do espelho. E o que é o plano de simetria? É um plano que divide o objeto em duas metades iguais. Exemplo, observe essa esfera. Veja que a imagem projetada é idêntica ao objeto fora do espelho. O mesmo também ocorre se fosse um cubo, se fosse uma cadeira comum. Agora, olha que interessante. Uma mão diante do espelho não projeta uma imagem idêntica a ela. Se eu colocar a mão esquerda de frente do espelho, a imagem projetada será semelhante à mão direita. Ou seja, a imagem dentro do espelho não consegue se sobrepor à mão que está fora do espelho. E exemplos de materiais que não possuem plano de simetria, nós temos diversos. Por exemplo, a mão, que eu acabei de falar, a cadeira com braço, o sapato. Esses objetos, se divididos ao meio, eles não conseguem se sobrepor porque uma metade não corresponde à outra. Então, pessoal, a partir de agora, o nosso interesse são os materiais que não possuem plano de simetria. Para ser mais específico, as moléculas assimétricas, que iremos entender a partir de agora. Observe esta molécula, que é formada por um átomo de carbono no centro, ligado a um hidrogênio, flúor, cloro e bromo. Perceba que o centro é o carbono e ele está ligado a 4 partes diferentes. Uma molécula dessa, supondo diante do espelho, a imagem projetada é diferente da imagem que está fora do espelho. Uma não consegue sobrepor a outra. Então nós temos aqui um exemplo de uma molécula assimétrica. E esse carbono que está no centro da molécula, nós o chamamos de carbono quiral. É um centro de quiralidade. O carbono quiral nada mais é do que o carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. E se o carbono central estiver ligado pelo menos a 2 grupos iguais, ou 3, ou 4, aí nós teremos uma molécula simétrica. No estudo de isomeria óptica, esse tipo de molécula não nos interessa, porque as únicas moléculas que vão formar isomeria óptica são as moléculas assimétricas. E para isso precisa necessariamente ter pelo menos um carbono quiral. Novamente, o carbono quiral é aquele que está ligado a 4 grupos distintos. Vale ressaltar que os isômeros ópticos também são chamados de enantiômeros ou enantiomorfos. Observe agora alguns exemplos de isomeria óptica. Nós temos aqui o butan-2-ol. Veja o carbono central que está destacado com um asterisco. Esse é o carbono quiral. Observe que esse carbono está fazendo ligação com 4 grupos distintos. Observe agora a estrutura do ácido lático. Veja o carbono central novamente destacado com asterisco, fazendo ligação com 4 grupos diferentes. Observe também o caso da alanina. Novamente, o carbono que está destacado com um asterisco é o carbono quiral, fazendo ele 4 ligações com grupos diferentes. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galerinha! Tchau!